Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Metros, um podcast que fala de tecnologia, inovação, empreendedorismo e muita criatividade. Então a gente está aqui hoje para falar de inovação. Trouxe ninguém mais, ninguém menos que o secretário de inovação, né? Secretário de um monte de coisa, né? Depois a gente vai falar essas coisas aí, né, Juliano? Para falar um pouquinho para vocês, não vou apresentar ele vai se apresentar, ele vai dizer quem ele é. Juliano conhece de muito tempo, ele acho que nem lembra que a gente fez o DNA da Making, né? Ah, lembro sim. Claro. Faz tempo. Faz tempo. Uns 15 anos, né? Mais tempo, acho que mais de 20. Então tá, estamos aqui com o secretário do que é desenvolvimento? Secretário de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Inovação. E ainda tem pesca, maricultura e agricultura atrelado. É bastante coisa. Ele só não é o prefeito porque não foi eleito. Não, tem coisa pior. Então estamos aqui com o Juliano. Juliano, quem é você quanto o pessoal lá? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Salomão. Prazer estar aqui na TXM para bater esse papo. Bom, meu nome é Juliano Richter Pires, eu sou natural de Florianópolis, 50 anos de idade, empreendedor há 27 anos já, tenho uma empresa de tecnologia, eu já sou um dinossauro da tecnologia, né? E há 9 anos e pouquinho eu tenho a grata satisfação e a grata oportunidade de estar na Prefeitura Municipal de Florianópolis como secretário de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, né? Então pesca e maricultura. Aí tem a pesca, maricultura e a aquicultura também incluídos nesse certame. Bom, eu sou natural aqui de Floripa, como eu falei, sou manezinho da ilha, formado na Universidade Federal. E há muitos anos atrás, como eu não tinha nenhuma presença familiar empreendedora, uma das minhas primeiras ações foi procurar a associação comercial. Né? A associação comercial foi minha primeira experiência fora empresa, para buscar agregar mais conhecimento empresarial, coisa que eu não tinha dentro da minha casa, né? Meu pai bancário, minha mãe do lar. Então precisava complementar essa trajetória e eu busquei associação lá em 1999, já faz algum tempo, né? Bem após eu abri a empresa, eu procurei essa complementação, entrei na CIF Jovem na época e vim galgando dentro da associação vários espaços. Então fui diretor de quase tudo dentro da associação. E em 2010, de 2010 a 2016, eu tive também a felicidade de me tornar vice-presidente da entidade, e qual me honra muito essa trajetória. E em 2016... Quem era o presidente na época? Eu peguei o Dilvo Tirlone, peguei o Dorini Caramori, peguei o Sander. Né? E aí, vice dos três. Eu fui vice dos três. E aí, quando o Sanders ia se despedir da entidade, eu ia entrar, né? E aí, acabei recebendo o convite da prefeitura, e aí, numa composição lá dentro da entidade, a gente achou melhor eu ocupar esse espaço, que era um espaço definido e indicado pela associação. E acabei entrando ali, a minha intenção não era ficar tanto tempo assim, mas acabou que as coisas vão acontecendo, e cá estou eu ainda nessa missão, né? E que muito me honra também, porque realmente ser secretário de uma capital como Florianópolis é realmente uma responsabilidade muito grande, né? E a qual eu tento honrar todos os dias da melhor forma possível. Lá em 2000, quando o Rui era o secretário, a gente começou a pensar na rota da inovação, projeto da inovação. Florianópolis começou a despontar, né? Como uma capital da inovação. Foram 4 anos de muita mudança de secretário, né? Eu lembro bem naquela gestão lá. Na época conturbada. Tínhamos 8 secretários de desenvolvimento. Então era um por semestre. Cada semestre tinha um secretário novo que estava acontecendo. Então a coisa não acontecia. Mas Florianópolis, eu acho que para mim, essa situação que aconteceu naquele momento lá, que o desenvolvimento, a inovação não estava sendo prestigiado, fez as entidades se unirem, que eram um pouco separadas. Sim. Para fazer acontecer, porque a prefeitura não estava ajudando muito a acontecer, né? E aí vem a mudança, você vem e pega uma cidade que
está um pouco unida para fazer isso acontecer, e Florianópolis daí voa, né? Pegaram um cara que sabe pilotar foguete, né? O Elon Musk nunca te chamou. Não. Eu não sei se é. Isso eu tenho convicção e certeza absoluta que não é trabalho de uma pessoa, é trabalho de uma cidade inteira. Eu acho que o que precisava é de uma interlocução melhor com o poder público. E nesse ponto, talvez realmente a minha presença facilitou bastante, como sendo um facilitador. Então, o que acontece de fato é que desde 2017 ali, a cidade realmente ela jampeou, né? Ela conseguiu ganhar um destaque, uma notoriedade a nível nacional e internacional que realmente às vezes até assusta um pouco, né? Sim. Mas que é de fato unânime e é de fato justo por todo o trabalho que os empresários da cidade vêm desenvolvendo, né? E aí eu sempre vou refutar muito isso. Isso é o trabalho do empresariado que está aqui, está trabalhando, das entidades de classe, da academia, que está aqui labutando, que está aqui quádrupla hélice trabalhando. funciona, né? Exatamente. E aqui funciona bem, né? Você pode notar que todos os atores do nosso ecossistema, em grande parte, eles falam a mesma coisa. Você vem aqui na TXM, você vai no NACAT, você vai na universidade, você vai na prefeitura, todo mundo tem a mesma linguagem. E para quem vem visitar, isso aí é muito notório, assim, né? As pessoas nos falam bastante isso. Pô, Juliano, todo mundo tem é como se fosse um mantra. E isso faz com que a cidade caminhe para frente. Então, 100% é o nosso empresariado e a quádrupla hélice que a gente fala. Eu acho que eu remeto muito a isso. Só precisava organizar um pouquinho mais para que aflorasse todo esse nosso empreendedorismo que a gente tem na Mas cidade. ter um empresário como o secretário que tem, né, o seu sucesso como empreendedor e no associativismo facilita isso, né? Facilita a conversa, né? Eu acho que facilita o contato. Eu em tese, sou uma pessoa muito bem relacionada, assim, e de fácil trato. Então, Sim. E também sou uma pessoa que apareço muito pouco. Você vê que eu sou um cara muito discreto. E na minha opinião, e isso eu faço sempre questão de ressaltar, o voto é do prefeito. É o prefeito que tem que aparecer. A gestão é do prefeito. Então, tudo que nós fazemos, a gente tem duas funções. É proteger o prefeito da melhor forma possível. O secretário tem essa função. E segundo, as coisas boas que aparecem, prefeito, a entrega é da sua gestão. Sim, claro. Se você tem esse entendimento muito claro, muito, muito transparente, fica muito fácil de administrar, né? O problema do mundo é o ego, no final das contas, né? Então, quando você coloca o teu ego acima das coisas comuns, dos objetivos comuns, aí as coisas se perdem. É que assim, na prefeitura, e em vários casos, inclusive na de Florianópolis e outras, né, muitos secretários têm uma vontade política, né? Tem uma perspectiva política, né? Isso, eu conheço você há uns 15, 16 anos, 17 anos, nunca vi isso em você, né? Você sempre foi trabalhando para fazer a coisa acontecer, né? Você não quer ser político, né? Isso também tem muito claro na minha vida, assim, ó, quando... Não, você é político. Eu sou, claro, sou um agente político, sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Mas não é um candidato. Eu tenho muito claro isso na minha cabeça, que se a cidade for bem, eu vou estar indo bem indiretamente. Se o prefeito Topazio vai bem, eu estou indo bem. Se a cidade está bem, eu estou indo bem. Se o empresariado está indo bem, eu estou indo bem. Você veja que saiu ontem ou anteontem, saiu uma reportagem, um grande veículo de comunicação aí, falando que o índice de desemprego de Floripa está abaixo das grandes potências internacionais. Eu vi isso. Então, isso que no final das contas, é isso que me motiva, entendeu? É você ter uma cidade produtiva, uma cidade alegre, né? Uma cidade cheia de oportunidades, uma cidade de lazer, uma cidade onde as pessoas adoram morar. Ontem mesmo, fazendo parênteses aqui, nós recebemos na Secretaria da Fazenda 2 espanhóis que querem trazer a empresa para cá. E aí eu só me refuto aqui para não falar sobre o tema, mas... E eles falaram, não, Juliano, se a gente acertar aqui, a gente só quer ter uma ideia da alíquota de ISS, é isso mesmo, tal, porque se for assim, a gente vai trazer a empresa para cá, são 60 posições, já no mês que vem. E aí, por curiosidade, eu perguntei, tá, mas eu só preciso, por curiosidade, por que Floripa? E aí eu recebi uma resposta que me deixou muito feliz, num primeiro momento, depois um pouco preocupado, mas a felicidade vem do ponto que ele falou assim, pô, Juliano, a gente visitou as 10 principais capitais do Brasil e o que vocês têm aqui em Florianópolis, você não encontra em lugar nenhum.
Isso a gente está dizendo para ti sem qualquer tipo de... Então isso me deixou muito feliz. O que me deixou muito preocupado? Juliano, virão mais empresas para Florianópolis, virá mais gente para Florianópolis. E aí, claro, a nossa preocupação é de poder bem receber essas pessoas, que a gente não perca. Isso é um trabalho muito que o Topazio pede para a gente. A gente não pode perder a nossa essência tranquila, a nossa essência manezinha mesmo, de humildade, aquela sensação de cidade bucólica que a gente não vai conseguir manter, obviamente, mas é preservar ao máximo essa raiz para que a gente não perca a nossa essência. Porque a hora que a gente perder a nossa essência, daí eu acho que a gente começa a ir por um caminho que... Isso que você falou que é a tua preocupação, eu tive a semana retrasada naquele Floripa 400, né? Floripa 400, né? E o Topazio fala que nós que estávamos ali não vamos estar nessa festa, né? Não vamos estar, infelizmente. Se estivermos, eu acho que a gente não vai estar numa grande sanidade mental, né? Não vamos estar nessa festa, mas Floripa está pensando em 400. E daí você fala, muitas empresas vêm para cá. Eu ouvi uma história também parecida com essa, que o Eduardo me contou não sei se você sabe da história da JBS, que eles vieram porque os pesquisadores disseram que queriam morar em Florianópolis. Por isso que eles estão em Florianópolis. Exatamente. Então, isso está acontecendo. Né? Eu tive na Holanda semana passada, e quando eu fui falar com o Business International, que é da universidade, ele tinha um dossiê de Florianópolis. E já chegou dizendo assim, você é de Florianópolis, sai com Ireland, sabe? Contando a história, como é que a gente pode parcerizar, fazer coisas juntos e tal. Ficaram super empolgados em estar aqui, né? Em trazer isso. E foi... a gente tem uma capilaridade, trazer tudo isso. E a nossa infraestrutura. É uma coisa que a gente tem que melhorar, como todos os outros todos lugares do mundo precisam. Assim, engarrafamento em tudo que é lugar. Eu tive a oportunidade de estar agora em Barcelona, há 3 semanas atrás, no Smart Cities Expo. E na oportunidade a gente conversou lá, foi uma missão bastante grande aqui de Florianópolis, via FEPESE. E nós estávamos em 65 pessoas e nós visitamos um dos arquitetos principais da cidade lá, o cara que ajuda a pensar Barcelona, né? E ele estava dizendo lá que eles estão com um problema muito grande nesse momento, que Barcelona é muito dividido em quarteirões, né? Sim. E a mobilidade urbana impossível, assim, impossível. E eles estão agora com a meta de fazer super quarteirões. Então, ou seja, aonde você tinha 4 quadras, o miolo você vai fechar e você vai deixar o carro se locomover só nas beiradas. São os super quarteirões. Então, eles estão estudando essa tese. Florianópolis também não escapa. Florianópolis é que o nosso arruamento não é tão quarteirão assim. Não é. É muito pior, né? É muito pior. E o fato de a gente ser uma ilha, então a gente não consegue expandir quadras, a gente não consegue expandir rodovias. Nesse evento, inclusive, do Floripa 400 anos, o arquiteto Michel Mittman fez uma explanação lá, que eu particularmente gostei bastante, e ele faz uma proposição ali, né, de que dos avanços na mobilidade da cidade. Então, envolver realmente o VLT envolveu o teleférico, envolveu o transporte marítimo, mas tudo equacionado numa rotina de mobilidade integrada. Se não for isso, também não resolve, né? Muito se fala em transporte marítimo e tal, mas se você não tem a recepção em terra, não adianta, né? Então a cidade precisa se preparar como um todo. Foi feito esse trabalho, o prefeito Topazio gostou bastante, inclusive, da tese. Eu sou fã do Michel. Se eu fosse o prefeito, eu botaria aquilo ali debaixo do braço e esse é o trabalho que precisa ser feito aí nos próximos 15, 20 anos. E é isso, a gente precisa melhorar bastante a questão de infraestrutura, mas é sempre aquele negócio, né, professor? A grama do vizinho sempre é mais bonita que a nossa, claro, né? Claro. A gente estava agora numa reunião do conselho e o CEO da ACAT estava comentando conosco, né? Poxa, o presidente da ACAT esteve agora ontem em Paris recebendo uma comenda lá da Associação Catarinense e ele mesmo falou de lá, às vezes a gente não olha o copo meio cheio, né? A gente só olha o copo meio vazio. Enquanto as outras cidades, os outros países estão olhando pra gente com o copo meio cheio, a gente aqui às vezes insiste muito. Mas ser crítico é bom, né? Não, ser crítico é bom, mas às vezes a gente precisa também comemorar um pouquinho mais, sabe? Assim, comemorar as nossas vitórias. Eu acho que a cidade, nos últimos 10 anos, ela realmente, assim, ela deu um boom muito grande mesmo. Acho que a gente soube se colocar. Eu sempre comento que a própria Covid, né?
O advento da Covid fez com que as pessoas procurassem bons lugares para morar. A Covid ela evidenciou uma possibilidade muito grande das reuniões remotas, do trabalho remoto. E quando a gente se deparou com essa situação, a gente viu que Florianópolis soube se posicionar adequadamente para poder receber essas pessoas da melhor forma possível. E isso se reflete, obviamente, no ISS, né? Quando eu peguei a secretaria em 2017, só para a gente ter uma ideia, a gente tinha um ISS de 260 milhões de arrecadação. A gente vai entregar esse ano aí com 810 milhões. Então a gente vê o quanto que cresceu em muito pouco tempo. Sim, né? sim. Isso é reflexo da produtividade da cidade. Né? Então isso nos deixa também bastante felizes. Eu fui estudante, enquanto estudante, em Curitiba na época do Jaime Lerner. Né? E a Curitiba virou referência global, né? Como mobilidade, como estrutura. O Jaime Lerner conseguiu fazer isso tudo. Mas daí Curitiba inchou bastante, né? Passou Porto Alegre. Porto Alegre era muito maior que Curitiba, né? Hoje Curitiba já é maior que Porto Alegre. Já é uma cidade que inchou muito. O nosso problema é que nós não temos para onde inchar, né? Exatamente, é uma ilha, né? E 54%, 55% de área de preservação ambiental. Então, nós precisamos... E aí o plano diretor também ajudou muito isso, né? A tese do plano diretor é o adensamento mesmo, né? Onde você já tem... A fala do Mitchell foi muito inteligente, né? Qualquer pessoa que estava pensando diferente, se estivesse ali ouvindo, entender. Entender o conceito do plano diretor, que é fenomenal. É fenomenal, né? Com menos área de implantação, você poder ocupar com mais gente áreas que já são adensadas. Então, você não pode espraiar a cidade, né? Você tem que... Quando você espraia a cidade, você leva... ter que levar infraestrutura de água, saneamento, esgoto, mobilidade, ônibus, tudo Escola, é muito mais... tudo. Escola, unidade de saúde, tudo é muito caro. Então, o que precisa ser feito é um reaproveitamento melhor dos espaços existentes. E o adensamento serve para isso. Muitas pessoas não gostam, mas eu não consigo enxergar uma outra alternativa coerente e que traga os benefícios que o adensamento traz, né? E a qualidade que a gente provoca no adensamento propriamente dito, né? E você é um pouco mais novo do que eu, mas deve ter jogado também em SimCity, né? Era assim que funcionava, né? Sem dúvida, Senão você ficava pegando fogo lá porque você tinha só 3 casinhas. Senão você tem um prédio, né? Exatamente. É brincar de SimCity. É brincar de SimCity. É brincar de SimCity. Mas a gente vai evoluir, sim. Acho que a cidade ela precisa avançar do ponto de vista cultural também, né? Acho que a gente precisa entender talvez as pessoas ainda não entendam a posição de Florianópolis no cenário nacional e principalmente no cenário internacional. Veja que tem muitas empresas aqui faturando muito, muito dinheiro, né? Bons faturamentos, e o próprio cidadão de Florianópolis desconhece, né? Agora, se perguntar pelo Queires, se perguntar pelo... Qualquer empresa forte atacadista, todo mundo sabe, mas as empresas de tecnologia, ninguém conhece. Muita gente não conhece. Não tem. E isso aqui deixa 25% do nosso PIB é tech. Então, veja que o quão representativo isso é para a prefeitura manter esse ecossistema ativo, que é uma das minhas principais funções essa, né? Manter ativo, manter as empresas vindo para Florianópolis para que a gente mantenha isso. Porque isso reverte em escola, isso reverte em saúde, isso reverte em assistência social, isso reverte em segurança, enfim, infraestrutura e etc. Você falou, né, que as empresas não são conhecidas. Isso para mim é uma coisa que eu tenho uma perspectiva, uma teoria sobre isso. Por que nós não temos nenhum unicórnio? É uma pergunta boa essa, Salomão. Eu acho que isso não é um problema de Florianópolis. Eu acho que isso é um problema que ele advém. Nós somos muito bons usuários da tecnologia, mas não somos os criadores das novas techs. E eu acho que isso está muito atrelado ao tamanho do nosso país. Porque hoje uma empresa de tecnologia que ela visa o mercado interno, ela já fatura muito dinheiro. Diferentemente de Israel, por exemplo. Quando você pega Israel é uma cidade, é um país minúsculo que, se o cara for pensar a nível nacional, o cara não consegue sobreviver. Então, a grande maioria das empresas de Israel, por exemplo, quando elas já nasceram, isso já é uma questão cultural, ela já nasce com... Então, a questão da Deep Tech, eu acho que é uma questão muito, muito importante, porque as empresas aqui, elas são consumidoras da tecnologia, elas não são criadoras das tecnologias.
E para você criar uma tecnologia, principalmente hoje em dia, é um negócio muito complicado, precisa realmente de muito investimento, precisa ter muitas ideias boas, muito marketing, né? E eu não sei responder, mas eu iria muito por esse caminho, A assim, minha sabe? perspectiva é mais ou menos essa, que o nosso mercado é muito bom. É muito bom, é O muito nosso grande. mercado é muito bom, Muito porque a qualquer momento você está aí com... é, só pegar a TXM, né? Nós já apoiamos mais de 5 mil. É, Eu quero mais que 5 mil. exatamente, Então exatamente. não é, então essas metas são A grandes. internacionalização não é uma necessidade preeminente, entendeu? Uhum. Você tem um mercado interno que você pode trabalhar, né? Eu acho que isso vai se acelerar nos próximos anos, né? A própria tecnologia, ela vai virar uma commodity, né? Muitas pessoas vão poder programar, muitas pessoas, ainda mais com a inteligência artificial que está entrando agora, mas, mas ainda tem bastante campo, ainda tem bastante coisa para fazer nova e que poderia realmente se transformar numa deep tech e aí, consequentemente, se transformar no unicórnio, né? Mas eu acho que eu faço muito essa referência do nosso território, ele ajuda num ponto, mas atrapalha no outro. Uhum. Tá. Eu quero saber da Making. Como é que tá a Making? A Making vai fazer 27 anos agora. Fez 26 anos. 26 anos agora, a gente está começando o 27º ano. Na realidade, a nossa empresa trabalha com saúde suplementar, né? A gente vende sistemas de auditoria de contas médicas para as operadoras de saúde. A empresa vive um bom momento, meu irmão está lá, né? Meu irmão é meu sócio, então hoje ele é que cuida da empresa, eu realmente pouco interajo lá na empresa nesse momento. Mercado bom, mercado da saúde sempre foi um mercado bom. Ele agora entrou muito em voga, né? Tem muita gente trabalhando nessa área, mas a Making hoje tem realmente um produto muito consolidado, né? A gente está muito nichado numa área. E quando você nicha muito numa área, você tem dois problemas. Primeiro você está nichado, então você está preso, entre aspas, Você está naquele... com todos os ovos no mesmo cesto, né? Todos os ovos no mesmo cesto. E qualquer espirro que acontece, você tem um problema. E do outro lado, o lado positivo é que o fato de ser nichado, poucas pessoas conseguem fazer o que a gente faz. É muito tempo de trabalho, você imagina trabalhando com isso especificamente há 23 anos, 24 anos. Então, a gente é muito nichado. Então, quando a gente senta para conversar com qualquer operadora de saúde, qualquer CEO, o cara vai ter que remar muito para nos convencer da nossa posição. Hoje, eu vou ser muito sincero, nós não somos mais uma empresa de tecnologia, nós somos uma empresa de consultoria, porque a tech ali, o sistema basicamente é um ponto de apoio, né? Mas o que a gente vende muito hoje é muito mais consultoria do que sistema propriamente dito, né? O sistema, se pegar aí qualquer empresa, o cara vai fazer. Agora, o conhecimento para realizar aquilo ali... hoje são mais de 2 mil regramentos diferentes. A gente já implantou agora, esse ano que passou, um pouquinho de inteligência artificial também. Então, a gente vem evoluindo e... Bom, a gente está no mercado aí E a saúde é uma coisa bem complicada, né? Porque cada vez, você fala do regramento, cada vez tem uma coisa diferente, uma coisa que está acontecendo. O mercado da saúde, ele viveu na década de 80, principalmente, na década de 90, o mercado de saúde, para os médicos, foi um mercado muito pujante, né? Então, o médico ganhava, realmente, ele tinha um salário muito acima. E isso não só para médico, mas qualquer profissão hoje em dia, professor, tá todo mundo meio que caindo numa vala comum, né? Tá todo mundo tendendo, né? Falando um pouquinho de limites e derivadas, aí, todo mundo tendendo a ter um salário meio que normatizado, assim, né? O cara não consegue mais ter um salário muito alto, assim. E os médicos vêm sentindo esse problema bater, né, na perna aí nos últimos anos. E isso faz com que a medicina se tornou um campo de negócio muito grande. Então, a função da nossa empresa, onde é que a gente se encaixa, né? Nós vendemos o nosso produto para a operadora e a operadora ela coloca nosso sistema em todos os prestadores de saúde. Então, hoje, nossa ferramenta deve estar em mais de 6.500 estabelecimentos, né, espalhados pelo Brasil. E é uma briga eterna, né? Do prestador querendo cobrar o máximo possível da operadora e a operadora querendo pagar o menos possível para o prestador médico, porque no final das contas, as operadoras têm um faturamento muito grande, mas o custo
Então a margem é muito pequena. Então qualquer 0,1, 0,2, 0,5 é muito dinheiro, né? Estamos falando aí de faturamento de operadoras na monta de 300 milhões mês, né? Então quando você acerta ali um determinado item que você consegue baixar o custeio, o repasse para a rede Sim. melhora. E é um ecossistema completamente diferenciado, né? Os médicos precisam saber entender que agora a relação comercial mudou. Hoje as margens estão muito menores. Obviamente que tem gente ainda ganhando muito dinheiro, mas o número de pessoas, o número de empresas diminuiu consideravelmente. E é uma briga eterna, né? O cara querendo cobrar mais e a operadora querendo pagar o menos possível para que o ecossistema se mantenha equilibrado. E daí o médico era muito... Sou médico e pronto. Eu fui orientador do primeiro TCC em empreendedorismo da medicina da UFSC. Olha só. Então os médicos também estão pensando em ser empreendedores, né? Mais do que médico. A grande maioria pensa, né? Porque ele sai da universidade e não aprende empreendedorismo lá. Não, né? não. Mas eles estão começando a se manifestar. São pessoas, primeiro que são pessoas acima da média, né? Em termos de inteligência. Só que às vezes o que acontece é que o médico acha que sabe todas as funções e não sabe, né? Infelizmente não sabe. Então, às vezes precisa dar uma equacionada, precisa realmente parcerizar para que as coisas funcionem adequadamente. E esse mercado de saúde em Florianópolis é o terceiro ou quarto arrecadador? Hoje é o segundo maior arrecadador. Hoje é tecnologia, saúde e turismo. São os maiores E a alavancadores. construção civil que estava sempre lá na ponta? A construção civil, agora com o plano diretor, ela tende a crescer bastante, né? A cidade, eu estava vindo agora aqui para o Campeche, eu passei por 3 obras gigantescas aqui, chegando... Tem obra de 800 apartamentos. Então, o plano diretor vai permitir realmente uma expansão nos próximos 10 anos, professor Salomão. A cidade vai vivenciar um outro momento também, né? Em termos de adensamento Eu populacional. ouvi dizer que tem 30 mil estúdios em produção. Entre projeto e já construindo, 30 mil estúdios, né? Antigamente era um JK, né? Janela e quarto. Eu não tenho esse número, eu realmente não sei dizer. Mas Foi o Rui que me falou. uma das coisas que a gente precisa tomar muito cuidado aqui em Florianópolis é que a terra está ficando extremamente cara, né? Então, para você ter mão de obra perto do seu local de trabalho, a prefeitura aí realmente é uma das funções da prefeitura, a gente precisa ficar muito atento a isso, porque terra cara, imóvel caro, o cara não fica por perto. Então, quando você precisar de salários menores, o cara vai morar em Biguaçu, vai morar na Palhoça, vai morar em Santa Maria da Imperatriz. O que vai acontecer ao longo do tempo? Esse cara não vai querer vir mais trabalhar na ilha. Então, cabe ao poder público pensar também em estratégias para que a gente tenha locais dentro da cidade onde você consiga fazer investimentos, consiga ter algum tipo de isenção para que os empreendedores da construção civil possam construir para pessoas de baixa renda. Né? Para que as pessoas fiquem próximos à sua... E aí você resolve várias questões, né? Você resolve a questão de empregabilidade, você resolve a questão de moradia, você resolve a questão de mobilidade, né? Porque você tem menos deslocamentos. Então, SimCity, a base do SimCity. Mas eu vou contar uma experiência que eu tive agora. Eu fui para o Rio Innovation Week e peguei um Airbnb próximo ao Porto Maravilha, né? Onde eles têm todo o processo. Estava acontecendo lá, né? O Rio Innovation Week. Eu peguei um Airbnb ali e daí fui conversar com o porteiro, né? E ele me contando as histórias e tal. Lá o prédio que eu estava tinha 6 mil apartamentos. Mas assim, era paredinha, aquela toque, você ouvia o que o vizinho estava falando, né? O terceiro vizinho ouvia. Ouvia, porque eu acho que aqueles, como prédios empresariais, né? Faz um vão livre e depois vai colocando umas divisóriazinhas e tal, né? E super, né? Casca de ovo mesmo. E para vender por Minha Casa Minha Vida, que foi uma proposta da prefeitura você mora lá, longe, lá em Japeri, você prova que você mora em Japeri, você pode comprar com desconto aqui para vir morar aqui perto. E as pessoas compraram um apartamento, eu moro em Japeri, quero ganhar um desconto para comprar um apartamento e virou Airbnb. Ele continua morando lá em Japeri e virou Airbnb. Exatamente. Então, por isso que um plano diretor tem que ser muito bem implantado. Tem que ser muito bem implantado. As pessoas são criativas, né? O brasileiro é uma pessoa muito criativa, né? E é difícil você, às vezes, pegar todos esses movimentos, né?
Às vezes a gente reza para que as pessoas tenham um pouco de coerência, um pouco de sensibilidade, mas cada um luta pelo seu e no final das contas é isso que acontece. E daí você estava falando quando você veio para o Campeche, viu várias obras aqui. Aqui eu acho que está faltando isso, sabe? Esse investimento em ter as empresas de tecnologia para ficarem mais por aqui também, né? Porque é caro, né? A cidade toda tá cara, né, Salomão? Assim, principalmente falando de terra, né? Hoje, para você morar em Florianópolis não é uma tarefa fácil, né? Qualquer empreendimento aí de 60 metros quadrados, 70 metros quadrados é 300 mil, 400 mil. A conta Não fecha? não fecha, entendeu? Então a gente tem que ter um olhar para isso, obviamente, e isso foi uma das coisas que eu fui ver em Barcelona, né? Que Barcelona agora tem uma questão lá do Airbnb, né? Eu tava lá na Europa semana passada e tava um discurso do cara falando que 27 acabou, né? 27 acabou. O prefeito vai acabar com o Airbnb lá. Te confesso que quando eu estive agora lá 3 semanas e vi a quantidade de gente nas ruas, realmente não dá para comparar com Florianópolis, primeira coisa. Realmente eles têm um universo de turismo lá que não dá para Eu tive em Amsterdã, é a mesma coisa. não dá para se equiparar. A gente está muito longe disso. E de fato, ele fala, a regra lá é o seguinte: poxa, eu tenho um conjunto habitacional aqui, o cara não aluga pro meu cidadão, porque ele prefere, ao invés de alugar 12 meses pro cidadão, ele prefere alocar Uma semana. 4, 5 meses por um ticket mais alto, Sim. né? Então você tem menos utilização, menos desgaste do imóvel. Mas é aquele ditado, é oferta-demanda, né? Como é que você coíbe isso? É muito complicado. Aí você fazer uma intervenção dessa vai fazer com que a rede hoteleira também aumente muito o valor dos seus quartos, vai afastar o turista, porque o turista também não vai. O turista chega a um determinado ponto que ele prefere outra localização, outra localidade. E eu não sei qual é o efeito colateral disso. Talvez ele faça isso durante um tempo, depois ele vá tornando um pouco mais flexível. É difícil de saber, né, o impacto disso. Eu acho que nesse momento Florianópolis não carece desse tipo de intervenção. Pelo menos essa é a minha interpretação. Né? Não, o turismo aqui não é tão violento como lá. Mas a gente precisa tomar cuidado, sim. Para não parar as perguntas, depois eu tenho umas perguntas exclusivas da TXM, mas eu tenho duas perguntas que eu quero fazer para vocês. Nosso tempo também não fica falando muito, o pessoal não assiste, né? Fala só um tempinho, meia horinha, 40 minutos. Estou querendo fazer junto com você, a gente tem conversado um pouco. Cria. Vamos fazer isso acontecer? Bom, todo mundo fala para mim, professor, eu cuido do projeto da Marina da Beira-Mar. Essa é a segunda pergunta. E o projeto da Marina é realmente uma coisa que eu estou dedicado há 9 anos, né? Eu venho trabalhando nisso, mas eu vou dizer para ti que o projeto do Cria, para mim, ele seria uma entrega muito mais sensível do ponto de vista assim, de sensibilidade mesmo, né? Eu acho que a gente quer estabelecer pontos de criatividade nos locais mais ermos da cidade, né? Locais de menos acesso à cultura, à inovação. Medellín fez isso, né? Medellín fez isso, né? Eu estive lá em Medellín há 2 anos atrás e eu fiquei realmente muito impactado do ponto de vista social, o que o programa cria. O CRIA significa Centro de Referência à Inovação e Aprendizagem, e a gente quer levar assim como o TXM fez aqui no Campeche, ter uma unidade como essa nas periferias de Florianópolis. Florianópolis não tem tantas periferias assim, né? Comparado a Medellín mesmo, não dá nem para comparar. Mas a gente quer tirar o argumento da população mais carente de que é difícil deles deixarem o morro para fazer as ações. Eles usam muito esse termo asfalto, né? Vocês acham que é muito fácil a gente sair aqui do morro para descer lá no asfalto? Eles usam muito isso. Então a nossa ideia é levar esses centros de inovação e aprendizagem incrustados dentro das zonas periféricas, da periferia, para que essas pessoas tenham acesso à mesma coisa que nós temos acesso no asfalto. Né? E tirar esse argumento, cara, agora eu botei lá, peguei o equipamento, coloquei lá, agora vamos trabalhar. Né? Você estava me mostrando ainda há pouco ali um espaço maker ali que você traz as crianças, e isso para mim é vida, isso para mim é oxigênio. Né? Eu acho que o que pode mudar o nosso país é a educação, são as crianças, porque a nossa geração foi para conta. Já foi.
Então, tudo que eu puder, eu brinco isso na prefeitura, assim, se eu pudesse fazer todos os projetos da nossa secretaria, se eles pudessem ser autossustentáveis, eu pegava todo o meu orçamento e botava tudo na educação. Porque eu tenho convicção de que isso é a saída do nosso país. Então, o CRIA eu tenho um carinho muito especial, a gente está aí num processo de tentativa de recurso de captação para poder fazer a obra propriamente dita. Eu já venho conversando contigo há um tempão. Os equipamentos eu já consegui. Sim, então você será um dos nossos curadores lá, né? Para poder cuidar também do espaço. Assim, a gente vai ter outras. O próprio Sistema S também já se interessou, a própria CAT já se interessou, vocês se interessaram. Então, não me preocupo muito com o pós, eu me preocupo botar de pé e depois tracionar. Mas é um projeto que eu tenho particularmente um carinho muito grande, não desisti dele e não vou desistir tão fácil. Que bom. Mais quantos anos de secretário ainda? Olha, eu não sei, Salomão, política e bunda de neném, a gente nunca sabe o que vem. A gente nunca sabe. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 2 anos, 3 anos. Eu tive como secretário de desenvolvimento, que ele estava numa reunião comigo e recebeu uma ligação. Ele terminou a reunião e disse, legal, mas eu não sou mais secretário. Não sou mais secretário. A política tem dessas coisas, né? Isso é uma coisa também importante dizer assim, né? A pessoa que entra no cargo público, ele tem que ter a noção que ele não é secretário. Ele está temporariamente secretário. E isso eu também tenho muito tranquilo, isso foi um ensinamento muito grande do meu pai. Meu pai sempre falou para os filhos assim, olha, vocês têm que saber entrar nas coisas e saber sair das coisas. Tudo tem um começo, meio e fim. Então isso para mim é muito tranquilo, assim, eu estaria muito tranquilo para acabar amanhã ou acabar daqui a 3 anos. Obviamente que eu tenho alguns projetos que são carinhosos, o CRIA é um deles, que eu gostaria de finalizar antes de sair, mas a gente faz o possível também, né? O impossível tá dito, né? É impossível de ser feito. E a Marina? Marina bem encaminhado, assim, a gente tá lutando para tirar a licença ainda esse ano, né? Inclusive eu vou sair daqui nesse exato momento e vou para uma reunião no IMA, no Instituto do Meio Ambiente. Fizemos uma reunião lá na semana passada, foi uma reunião muito boa. Teve uma troca agora lá de presidente, então a gente está indo agora numa visita institucional, aproveitar para pedir para ele uma atenção especial. A Marina é um equipamento que vai mudar bastante também o cenário de turismo na cidade, né? Eu acho que mais do que turismo, ela vai provocar uma mudança de mentalidade do cidadão. Assim como o aeroporto fez a mudança. Todo mundo que era contra, porque o aeroporto... Não sei, olha o que nós temos hoje, o equipamento. Para mim, o grande elo de transformação da cidade foi o aeroporto. Os espanhóis falaram isso para mim ontem, né? Assim, pô, Juliano, a gente veio para cá muito em função da qualidade de vida, mas hoje eu tenho voo para São Paulo que eu demoro 45 minutos, 50 minutos. Eu vou para a Europa, pego um voo direto, vou para os Estados Unidos também com voo quase que direto pela Copa, vou para qualquer lugar da América do Sul. Então isso para a gente que é europeu, ter essa facilidade, vocês não têm noção do que vocês, né, do que vocês conseguiram ter aqui na cidade. Então são coisas que a gente, às vezes, para o cidadão de Florianópolis, ela não é perceptível, mas para as pessoas que estão de fora nos olhando é muito perceptível. Eu costumo dizer que nós aqui, na TXM, estamos a 1 hora do maior centro empresarial do mundo. Eu tô mais perto da Faria Lima do que do Sapiens. Às vezes sim. Apesar de que você tem que estar com 1 hora de antecedência no aeroporto. Esse é 1 hora de antecedência que mata. Mas se fosse entrar no jato e ir lá, é mais perto. Então isso é muito representativo. Então, para encerrar, a gente tem a TXM, T de Think, X de Experience e M de Management. E daí a gente faz 3 perguntas TXM para encerrar. T é Think. Think quero que você me diga um livro, ou um filme, ou uma música, ou uma frase, ou um autor que te inspira. Faz você pensar. Tem muita coisa, né? Muita coisa, mas hoje, atualmente, assim, eu tô com uma frase, e eu não me lembro quem foi que falou essa frase, inclusive está no meu Instagram, que é: os olhos precisam viajar. Eu acho que isso é uma coisa muito... eu falo muito isso pelo florianopolitano, de forma geral, né? Eu acho que a gente ainda, em alguns casos, a gente tem uma visão muito acanhada e muito tacanha do que é você se mostrar para o mundo, de você querer desenvolver a cidade da melhor maneira possível.
E eu acho que quando você viaja, você nunca volta ao estado original. Né? Quando você volta diferente. E eu trabalho muito com essa frase, sabe? Assim, de proporcionar para as pessoas essa imersão em outra cultura, em outra cidade. E quando você volta, eu falo muito isso com o prefeito, assim, pô, toda viagem que um secretário faz, ele deveria levar um vereador junto. Uhum. Porque o vereador é o porta-voz da Sim. comunidade. E com certeza esse cara vai e ele não volta do mesmo jeito. Sim, não volta não. Não volta. Então eu fico muito com essa frase. Você vai para o mesmo lugar que você já foi uma vez e você volta diferente. Volta diferente. E os olhos precisam viajar, eu acho que é uma boa frase. É uma boa frase. X-Experience, uma experiência que mudou a tua vida. Para mim... Não vale para a tua filha. Não. Ter um filho é algo que não... Nada chega 10% do que é ver um filho nascer, um filho ser criado. Eu tô indo mais para o campo profissional. Eu tive uma experiência, talvez a melhor experiência que eu tive na prefeitura, eu tive várias, né? Eu acho que o aumento do relacionamento que você tem numa prefeitura, ele é incontável, é imensurável, né? É preocupante, às vezes as pessoas passam na rua e você cumprimentam e não faz nem ideia de onde é que conhece a pessoa. Às vezes a gente fala para públicos de 200 pessoas, diz, não é possível a gente gravar o rosto de todo mundo. O professor passa por isso. Eu esqueci a pergunta, o que é? Experiência. A experiência. Eu tive uma experiência em 2018 que talvez tenha sido a melhor, e eu acho que aquela experiência fez com que a cidade tracionasse para o lado positivo, que foi a viagem para o SXSW lá em Áustria, que nós fizemos uma comitiva de 18 pessoas. Depois nós nos juntamos a mais pessoas para fazer a continuidade da missão em Boston. E daquele movimento todo, a gente conseguiu dois grandes objetivos. Primeiro, unir todas as entidades num objetivo único, que era tracionar a cidade. E aí eu tive a felicidade de ser o ponto de contato entre todas essas entidades, a entidade civil organizada. Então isso foi uma coisa que me marcou bastante. E o segundo objetivo foi ter criado o Floripa Conecta, né? Então, em função daquela viagem, a gente criou o Floripa Conecta, que conseguiu tracionar o mês de agosto num dos piores meses para hoje o terceiro pior mês. Hoje o nosso pior mês é junho, né? Então agora a gente começa a direcionar o nosso canhão para junho. Então a gente tá igual bundinha de neném, né? A gente vai batendo, para botar todo mundo ter maior ter uma curva mais equânime aí na questão de eventos na cidade, para que o desenvolvimento se mantenha. Eu ajudei a criar o Floripa Conecta, né? Foi tudo que aconteceu e tal. É claro que tem o SXSW, que é uma experiência muito legal, né? E uma expectativa muito legal. E o host lá também era bom, né? O Marcel, que é meu primo, então... Ele é fenomenal, eu sou fãzaço. Eu sou fã dele, né? Sou fãzaço. E eu sou fã eu sou fã por ele, assim, ele é um cara de alma livre, assim, sabe? Ele tem um grande defeito. Ele tem desapego das coisas. Ele tem um grande defeito. Flamenguista doente. Já gostei muito mais dele nesse momento. Já gostei muito mais dele. Dos meus primos flamenguistas, eu sou flamenguista. Eu sou mais figueirense, né? Infelizmente o nosso time não tá tão bem, mas eu sou flamenguista de segunda opção. E, Menes, eu quero uma ferramenta que você indica para gestão. Tem muitas ferramentas, né? Muitas. Eu tenho utilizado um pouco mais o Canvas agora, né? Para ser mais ágil, né? As decisões serem mais ágeis, mas tem ferramenta de operação, tem ferramenta Trello, tem ferramenta de decisão, que é o Canvas. Preciso tomar uma decisão, eu vou ali no Canvas rapidinho, faço um exercício. Não, esse aqui realmente ele satisfaz todas as frentes. Talvez aqui eu precise trabalhar um pouquinho mais, mas eu tenho usado mais o Canvas ultimamente. Legal, que bom. É uma ferramenta que eu uso bastante também. Bastante. E é simples, né? É simples. É simples e prático, rápido, e ele serve para você testar uma ideia, né? Então você vai ali, vê todos os campos. Se nada tá fora do contexto, beleza, dá para tocar para frente, porque às vezes você esquece de um dos temas e você acaba dando com os burros na água. A gente tem um propósito aqui, né? Que é mudar o mundo de baixo para cima, que está na nossa canequinha aqui, né? Que é mudar o mundo de baixo para cima. Por isso que o CRIA também é uma coisa que nós, né?
estamos fazendo junto e fazendo acontecer. E você também, que é da mesma geração que eu, sempre quando assistia o Jô 11h30 e tal, olhava para a caneca, que bonita, né? E a gente também dava de presenteio uma caneca. Uma caneca também com o nosso slogan aqui, né? Mudar o mundo de baixo para cima. Linda essa caneca. E quem vai ajudar a mudar o mundo de baixo para cima é o Juliano. Personalizado ainda, pessoal. O cara, quando faz bem feito, sabe fazer bem feito. Eu até estava brincando ali fora, a gente fez a reunião do Conselho da Inovação aqui, a reunião está acontecendo nesse exato momento, a gente saiu para fazer o podcast e nós somos muito bem recebidos, te agradecer, um coquetel maravilhoso para os conselheiros, caneca personalizada, não essa aqui, mas tem um outro copo que foi personalizado, então te agradecer enquanto presidente do Conselho aí. Toda ajuda... eu acho que você tem o mesmo espírito do nosso amigo de Austin, né? É um espírito desprendido aí, eu te conheço e é uma bela referência para a cidade. Obrigado. Valeu, Salomão. Obrigado pelo convite. Pessoal, acabamos nosso podcast hoje. No YouTube nós somos TXM Business, nas outras redes TXM Métodos, estamos lá no Spotify, estamos no Instagram, estamos no LinkedIn. Obrigado, Juliano, por estar aqui. Mais um podcast maravilhoso para você aprender. Já estamos mais de 130 podcasts de todas as informações, todo modelo de informação, podcast internacional, muita coisa legal para você assistir. Sigam a gente, muito obrigado e até a próxima.